Bem, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao vídeo da semana passada. Semana passada veio ao vídeo que a gente está fazendo ali do nosso projeto, beleza? Eu tô aqui com o meu documento de requisitos aberto. E aí agora eu vou para a parte de anúncios, tá? Que essa parte de anúncios eu vou tentar atender alguns requisitos, porque tem até uma nota pedagógica aqui, ó. O requisito 19 ele vai fechar o CRUD completo, então vai do 15 até o 19, onde o usuário ele pode criar um anúncio, o sistema deve listar os anúncios publicados, filtrar e abrir os detalhes de um anúncio, editar e excluir os próprios anúncios. Então, isso demanda que eu tenha, por exemplo, é como se eu fosse ter um documento com vários anúncios. Então, se eu preciso ter um documento com vários anúncios, eu tenho que vir aqui no Flutterflow. Essa parte aqui você gerencia os seus documentos, pessoal. Então, se eu chegar a perguntar quantos documentos tem a sua aplicação, você vem aqui, certifica que está aqui nessa parte, e não nessa, ó, de configurações. Certifica que está aqui e conta quantos documentos tem, quantas coleções tem, tá? Porque coleção é uma coleção de documentos. Então aqui eu vou criar uma coleção de anúncios. Cada anúncio é um documento. Beleza, então tenho duas coleções por enquanto, usuários e anúncios. E aí, nesses anúncios, o que que eu vou ter nesses anúncios? O meu documento de requisitos vai dizer o que eu tenho nesses anúncios. Então é só eu vir aqui, acho que está para baixo, para a parte de que fala de estrutura, né, do Firestore. Então, eu vou ter o campo de usuários, que eu já fiz, o campo de convites, o campo de, aqui, ó, de anúncios. Então, eu vou ter o ID, o autor ID, o nome da banda. Então, eu vou dividir a minha tela aqui para poder ficar melhor, para poder criar esses anúncios. Aqui eu nem precisaria de criar o campo ID. Eu vou criar o campo, porque o ID ele já é criado automaticamente. Então, eu vou criar o campo autor ID, que é o ID de quem publicou. S- Quem publicou é uma pessoa autenticada. Uma pessoa autenticada é um usuário. Então, se um usuário é uma outra coleção e o autor ele é de uma outra coleção, o tipo tem que ser Document Reference. Document Reference, ele vai, eu tenho que dizer aqui qual que é a referência do documento. Então, o documento Reference, ele vai pegar uma instância, por exemplo, de usuários e trazer todos os campos que tem de usuário. Quais outros, todos os campos que o usuário tem? Todos esses campos aqui, ó. É quando eu faço document reference, autor ID, falando que a referência é usuário, é como se dentro desse campo aqui estivesse escondido todos esses campos aqui. Mais ou menos isso, tá? Então, cria ali o autor ID, tem o nome da banda, e aí eu vou botar string aqui, o nome da banda, instrumento procurado, ou seja, a pessoa está fazendo um anúncio para buscar um instrumentista, né? Alguém para tocar, para compor a banda, alguém que toque bateria, por exemplo, alguém que toque guitarra. Então aqui é o instrumento procurado, vai ser do tipo string procurado. Instrumento procurado vai ser do tipo string, confirmo. É, a cidade, que também vai ser do tipo string, aí eu confirmo. A descrição do anúncio, descrição, também vai ser do tipo string. É, aqui, ó, que é o detalhe da vaga e a data da publicação, né, do anúncio, criado em, aí eu boto aqui como timestamp. Timestamp, pesquisa aí. O que que significa o campo timestamp? É porque o aprendizado, na verdade, datetime, o aprendizado, pessoal, vai muito da questão da pesquisa também, né? Então é uma boa dica você pesquisar sobre tipos de colunas, né, em um anúncio, ou tipo de dados. Ou tirar print disso aqui, tirar print, jogar no Gemini da vida, procurar. O que significa esses data type? Quais são os data types existentes no Flutterflow? O que cada um faz? Para você ter uma noção aí, né, e saber desenvolver os seus próprios projetos. Então já preenchi aqui os campos anúncios. Então, essa é a minha coleção.
E agora eu vou fazer o CRUD em cima dessa coleção. O CRUD é poder ter uma tela onde eu vou criar e guardar os anúncios no banco de dados. Então, esse é o C do CRUD. O R do CRUD, então tenta imaginar na sua cabeça aí a palavrinha CRUD. O C é para cadastrar documentos para esta coleção. O R é para listar documentos dessa coleção. O U é para atualizar documentos dessa coleção e o D é para excluir documentos dessa coleção. E aí eu já estou com a coleção feita, agora eu só preciso das telas. Então vou vir aqui nos meus protótipos de baixa fidelidade e buscar aqui a parte que trata de anúncio, né? Aqui é lista de anúncios, é o R. Eu quero um de criar anúncios. Aqui, ó, criar anúncio. Então é o nome vou colocar o nome da banda, o instrumento que está sendo procurado. Então eu vou preencher esses campos. Aí você vai pensar, poxa, mas é aquele requisito funcional 04 que você deixou na última aula? Eu tô vindo para cá porque é o mais simples de fazer, tá, pessoal? É assim, é o core do nosso desenvolvimento, do nosso trabalho. É a parte principal, digamos assim, né? Que é fazer o CRUD de suas coleções. Então, se você tem aqui mais algumas coleções aqui, o que eu vou fazer aqui vai ser o CRUD para essa coleção, mas você tem que fazer o CRUD para as outras coleções aqui. Aqui eu fiz o CRUD para usuário também, o cadastro de usuário é o C de um CRUD. E aí depois eu vou fazer as outras letras, né, de um CRUD. Mas eu espero que você esteja conseguindo pegar a ideia aí. Qualquer coisa, joga aí no YouTube CRUD, faz uma pesquisa para você entender melhor o que está acontecendo. Então, eu preciso de criar as telas que vou. A tela, então eu vou começar pelo C do CRUD, tá? Então, pensa o seguinte, volta aqui, atenção no vídeo, fala, e entenda que eu vou começar pelo C do CRUD, que é a tela que é responsável por enviar as informações para o banco de dados e guardar lá. Que no meu caso aqui é a tela 10 de criar anúncio. E aí eu vou ter o nome da banda, o instrumento procurado, eu tenho que ver se aqui eu estou guardando, aqui é o nome da banda, o instrumento procurado, a cidade, a descrição e esse criado em. Ou seja, eu já tenho uma ideia de quantos text fields eu vou ter, tá? É, Isso aí, eu vou ter uma ideia de quantos text fields que eu vou ter. Então eu vou para a tela já. Aqui, vou vir para criar uma página no Page Selector. Eu vou chamar de criar anúncio page. Create blank. Vou apagar esses campos. Pronto. E só tem um scaffold vazio agora, que é o meu scaffold se chama criar anúncio page. Lembrando que isso daqui é um widget, que é chamado scaffold. É bom você saber os nomes, porque se surgir algum erro, você sabe mais ou menos onde que está o erro. Ou se surgir uma necessidade, eu preciso de criar uma consulta lá no scaffold da página. Scaffold? Onde que é o scaffold? É aqui, ó, desse ícone de celular. Então, eu vou criar aqui um container. E aí eu vou colocar pelo menos 4 text fields dentro dela. Por que 4 text fields dentro dela? Porque aqui o meu anúncio, ele pede o nome da banda, o instrumento, a cidade e a descrição. Por que que não é 5 se você tem esse criado em aqui? Não é 5 porque esse criado em vai ser algo feito automaticamente, não vai ser o usuário que vai selecionar quando que esse anúncio foi criado. Então eu vou botar isso lá no banco de dados para ser criado automaticamente, você vai ver como que isso é feito. Voltando para a montagem da tela, então, pessoal, o fluxo é, é sempre ali você ler o requisito, montar a tela para atender o requisito e, por fim, fazer, fazer funcionar, né? Botando ação em botões e tudo mais. Então, vou criar 4 text fields aqui. Eu vou aproveitar e vir em uma página que já tem os text fields pronto, que é nessa página de cadastro. Então, eu vou copiar esse text field aqui, o text field nome, que é clicar com o botão direito em cima dele, nessa letra C. E aí eu vou vir aqui em criar anúncio page, deixa eu botar aqui o C maiúsculo para poder ficar padronizado os nomes da minha página. Vou voltar aqui no widget tree e aqui dentro eu vou clicar com o botão direito do mouse
e vou apertar o P e pronto. Agora eu só preciso de vir aqui nesse text field e mudar o nome dele, que aqui é o nome da banda. Próximo é o instrumento procurado. Instrumento procurado, ele é um drop-down. Então, eu vou vir aqui na coluna, vou buscar um drop-down. No meu caso, tá, pessoal? Quando que você vai utilizar drop-down? Quando você tiver um conjunto de opções para poder escolher, sendo esse conjunto de opções mais de 4, né? 4 ou para cima. A partir de 4 opções, você já pode escolher o drop-down. Ah, eu só tenho 3 opções. Talvez um checkbox ele te ajude melhor. Ah, não, só tenho 2 opções. Se você só tem 2 opções, um radio button te ajudaria melhor. Um radio, que é isso aqui, ó, radio button, te ajudaria melhor com 2 opções. Mais uma dica de pesquisa, eu estou dando essas dicas de pesquisa para o pessoal, então para você ficar inteirado por dentro, imerso, faça também essa pesquisa. Pesquisa qual que é a diferença entre radio button, checkbox e drop-down. Quando eu devo utilizar cada um? Faz essa pesquisa, depois você volta aqui no vídeo para a gente dar continuidade. Aqui vou botar um drop-down. Então aqui tem as opções que eu quero que apareça, que são os instrumentos. Aqui no hint text, eu vou botar aqui aqui, deixa eu ver se tem alguma label. Não tem label aqui pro drop-down, né? Não tem label pro drop-down, não. Então, eu vou botar aqui, selecione um instrumento. Aqui é só eu botar aqui a questão da largura, a questão da altura. Só encontrar aqui, ó. Altura não, né, pessoal? A gente nunca vai mexer a altura de um botão assim, de um input, né? Porque isso aqui é o input. Por que que é input? Porque é entrada de dados. Entrada de dados, como assim? A pessoa vai colocar uma informação ali. Aqui eu vou botar secondary text como sendo a borda. E aqui como não tem, aqui ó, focus border, para manter o padrão, vou deixar azulzinho. Eu selecione um instrumento. Seleciono o instrumento, eu vou colocar 3 pontinhos ali. Aqui, ó, seleciono o instrumento. E aqui em cima vai aparecer as opções. Então, vou colocar baixo, guitarra, bateria, bateria. Teclado também, teclado. Vou botar um violão. Tem baixo, guitarra, bateria, teclado, violão, sei lá, cavaco, pandeiro. Aqui não é só banda de rock não, né? Pode sim entrar pagode, samba também. Cavaco, pandeiro. Beleza, já tem umas 7 opções aqui, né? Então, o drop-down, ele é indicado para quando nós temos um número grande, assim, de opções. Tanto que se você for perceber, quando você vai preencher os estados lá, os 27 estados, ele aparece no drop-down da vida, né? Beleza, 2 campos já foram, agora vem a cidade e, por fim, a descrição. Então, vou aproveitar esse text field aqui do nome da banda para fazer o da cidade também. Ctrl D, ele duplica. E aí eu vou colocar embaixo do drop-down. E aqui, text field, chamar de cidade. E aqui no lugar onde está Link Park, na verdade aqui no label, vou botar cidade. E onde está Link Park, eu vou botar um exemplo. Cachoeiro de Itapemirim. Cachoeiro de Itapemirim. Beleza. E por fim agora o campo de descrição. Vou aproveitar esse mesmo drop-down, esse mesmo text field de cidade para fazer o de descrição. Eu dei um Ctrl D, só vou esperar a boa vontade aqui.
beleza? Ctrl D. E aqui no hint text eu vou colocar escreva os detalhes do que procura, os detalhes do que procura. E aí, pessoal, text field, se vocês olharem aqui, ele é um campo com maior área para a pessoa poder digitar. Aqui, esse text field, eu consigo configurar isso botando, para ele ficar maior, né? Botando aqui o número de linhas, que o número de linhas atualmente é 1, não é o max length, é outro. É... Vamos ver onde que é. Vamos ver onde que é. Aqui, ó. Não, max lines. Acho que é isso, max lines. Aqui eu posso botar, por exemplo, 5 para ter o máximo de 5 linhas. Posso botar 8, por exemplo. 8 ficou um número interessante. E aí, beleza, agora é só eu colocar um botão para poder, dentro dessa coluna aqui, ó, aqui dentro, para poder cadastrar de fato um anúncio. Se chama publicar. Prontinho, agora eu vou vir aqui nessa coluna e eu vou botar um itens space aqui 16 para ficar espaçado 16 entre todos os itens que estão dentro dessa coluna que está dentro dessa outra maior aqui. Dentro dessa outra maior, eu posso colocar um espaço e ela vai colocar um espaço entre esse texto, que é o de criar anúncio, e o conjunto de campos. Se eu botar um espaço aqui, eu vou fazer isso, botar 16 também. Aí agora eu vou adicionar uns paddings para essa página aqui. Eu vou colocar aqui um padding. Aí aqui tem um pad all. All significa o quê? Lateral esquerda e direita, em cima e embaixo. Mas se eu colocar symmetric aqui, ele vai colocar somente para as laterais, né? Então vou botar aqui, na verdade, não, né? Então esquece isso aqui, deixa eu botar do jeito que a gente estava botando mesmo, 16 para cada lado. Pronto. Poderia botar 16 aqui para cima também, né? Para dar um espaçozinho ali. Aí depois é só ajeitar nas outras páginas. Então tá aqui a página feita. Ou seja, o design está pronto. Falta configurar o back-end agora. Parte do back-end nós já configuramos, que foi que o primeiro passo é vir aqui, criar a coleção. E aí depois que você cria a coleção, que você já consegue gravar dados nela. Então o que você quer? Quer que o usuário preencha esses campos para poder criar o anúncio, né? Você quer que o usuário preencha esses campos. E aí, quando eu tenho que botar aqui, ó, trocar o label, tem que trocar o label aqui para detalhes. Nossa, acabei pegando o label errado. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Dei Ctrl Z demais. Vou dar um Ctrl Shift Z, que faz o Ctrl Z. Voltar aqui para cidades. E é o de baixo que eu quero mudar. Não é nem cidades, é cidade. E aqui, onde está a cidade, eu vou botar detalhes. Pronto. Agora sim. Então, o que eu quero que aconteça, a pessoa vai preencher um valor aqui, vai escolher um instrumento, vai dizer qual que é a cidade, e vai botar aqui um text field. Vai botar, na verdade, os detalhes ali. Tem que mudar aqui o text field de cidade, porque, né, a gente está seguindo a boa prática aqui, ó. Detalhes. E aqui tá cidade, drop down. Instrumento. Tem que renomear, né, os widgets. E aqui o nome da banda, beleza. Quando a pessoa preencher todos esses campos, ela vai apertar em publicar. Se você quer que aconteça alguma coisa quando aperta em publicar, você adiciona uma ação. Eu quero que aconteça alguma coisa quando a pessoa clicar aqui. Não é o mais ideal. Na verdade, você não deve botar aqui se você quiser gravar no banco de dados. Tem que botar aqui no botão. Então, eu vou vir aqui nas ações, adicionar ação. E eu quero que aconteça uma ação de back-end database, Firestore, create document, e aí eu vou querer uma ação de anúncio. Agora eu tenho que dizer quais os campos que os anúncios têm. Então tem o autor ID, tem o nome da banda, tem o instrumento, tem a cidade, tem a descrição, tem o criado em. Beleza? Criado em. Eu vou deixar aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês o que que eu vou fazer. Se você por acaso tiver na sua aplicação um campo de data e você quer que essa data seja preenchida
automaticamente que é um campo no qual você quer gravar um instante que aquilo foi salvo, você vai fazer o passo que eu vou executar aqui agora, ó. Por exemplo, esse criado em, eu quero que seja salvo o instante que o anúncio foi publicado. Então é só vir aqui, clicar no nome do campo, que é o criado em, aí vai abrir essas opções, clico aqui em Onset, Global Properties e vai pegar o Current Time. Current Time é o tempo de agora. Então, nesse campo aqui, quando a pessoa clicou, gravou o tempo de agora. Ou seja, vai... Ah, removi sem querer. Deixa eu ver se está configurado aqui. Ok, Current Time, muito bem. Vai fazer com que isso daqui possa servir para um filtro depois, né? Então, o Autor ID é usuário autenticado. Então, se você precisar de preencher um campo em que seja usuário autenticado, só você vir aqui o Onset, Authenticated User, pegar a referência desse usuário e confirmar. E isso é útil, pessoal. Por exemplo, eu estou fazendo aqui um aplicativo de evento, eu quero gravar qual que é, e todo evento que é criado por um usuário, ele é o dono daquele evento. Então, se aquele usuário autenticado que está criando o evento é dono, você tem que fazer esse passo que eu acabei de executar aqui agora. O nome da banda vai vir daqui, ó, deste widget. Então é só vir aqui From Variable, OneSet, eu posso vir aqui o Widget State, pegar aqui, aí eu vou minimizar, ou eu posso vir aqui o instrumento procurado, From Variable, no lugar de OneSet, eu já clico no nome do campo que eu quero pegar. Aí eu vou fazer a mesma coisa para a cidade, From Variable, e aí eu vou pegar desse campo aqui, que é o campo de cidade. Tanto que ele está mostrando até o nome do text field que eu preenchi, tá? É bom se você se ater aos detalhes, tá, pessoal? E aí aqui, Specific Value from Variable, vai vir daqui. Mas antes de poder clicar aqui, eu tenho que clicar em OneSet antes. E quando aparece essa parte aqui, aí sim eu posso clicar aqui. Confirmar. Text field detalhe. Isso daqui já está criando o anúncio. Então, o básico do CRUD, pessoal, é o C e o R. Você criar e depois você poder listar. Mas vamos por partes. Nós precisamos de algo para vir para essa tela aqui. Então, se eu preciso de uma navegação para essa tela, eu vou colocar a navegação como sendo uma navbar. Então, eu vou habilitar aqui a navbar. E a navbar precisa de no mínimo 2 páginas. Só que antes eu tenho que configurar, né, no projeto a navbar. Então, eu posso vir aqui, ó, Go to Nav Settings. Se o seu não estiver aparecendo essa opção, que é quando você clica aqui embaixo, você pode vir aqui nesse ícone de engrenagem, Navbar e AppBar, Show Navbar. E aí ele vai dizer, ó, Navbar precisa de 2 páginas para poder exibir. Então eu já tenho uma, que é aquela que eu quero testar, que é essa daqui. Agora eu preciso de outra, eu vou botar na home, naquela home esquisita lá. Só para fins de teste, tá? Beleza. Aqui é a home e aqui é o de criar anúncio page. Vou trocar o ícone e eu vou botar aqui tipo Deixa eu escrever publish. Deixa eu ver se o fonte awesome me dá alguma. Também não dá. Se eu botar ADS, deixa eu ver aqui. ADS faz um pouco de sentido, né? Então, quando a pessoa clicar aqui, né, ela vai conseguir criar um anúncio por enquanto, tá? Vamos testar. Beleza, pessoal? Vou clicar aqui para poder criar um anúncio. E o nome da banda, sei lá, tem que inventar aqui o nome de banda. Vou chamar de. É, vamos lá, botar aqui, ó, System of Down. Aí o System of Down ele tá procurando alguém que toque baixo, por exemplo. Cidade de Marataízes. Aí vem a descrição. Temos vocalista. Precisamos
de um baixista que saiba escala cromática. Não sei nem o que eu tô fazendo aqui, tá? E aí eu vou publicar esse anúncio. Aí não apareceu nenhuma mensagem. E aí isso a gente configura. Porém, se viermos aqui no Firebase e se virmos aqui em banco de dados e arquivos e Firestore, olha só, tá vazio. Por essa eu não esperava. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo aqui. Então, estou criando anúncios. É, Pior que ele não disparou erro nenhum, né? Não disparou erro nenhum. Mas espera aí. Espera aí. Tô no Band Connect, né? Eu achei que eu não estava na... Ah, sim, já sei, galera, já sei. Por que que não está aparecendo lá? Porque eu não fiz o deploy. Eu não fiz o deploy das minhas coleções. Então, eu preciso vir aqui nas configurações, Firebase, e aí eu preciso de fazer o deploy aqui do storage, tá? Então, tem que fazer o deploy do storage. Outra coisa, outra coisa. Primeiro, vamos tentar fazer o deploy do storage. Apertar aqui em Yes. E aí, se der erro, a gente vai nas configurações das coleções. Deu erro. Então, vamos vir aqui, ó. Aqui nas coleções, nas configurações das coleções. Aqui que a gente precisa de dar o deploy. E aqui você precisa de dar permissão. Como assim? Explica melhor. Olha só o nome dessas coleções. Então tem a coleção de usuário. Quem que vai poder criar usuários? Então, a permissão aqui está para User Collection para poder criar. Ler, usuários da coleção também vão poder ler. Escrever, mesma coisa. Tudo aqui tem usuários da coleção. Aqui, anúncios. Quem que vai poder criar anúncios? Somente usuários autenticados. Aqui, ó, create. Tem que botar aqui, ó, create. Significa quem que vai poder criar documentos dessa coleção. Eu estou botando aqui que somente usuários autenticados poderão criar documentos dessa coleção. Quem que vai poder listar os documentos dessa coleção? Eu posso deixar everyone, porque essa listagem é apenas para as pessoas verem, assim, os anúncios que existem. Pode ser que eu queira que todo mundo veja, aí depois, se a pessoa quiser se candidatar, ela se autentica, né? É, Se cadastra como usuário da aplicação. Para escrever, que é a tarefa de poder atualizar esse documento aqui, ó, write esse documento, vou botar aqui Authenticated User, ou seja, somente usuários autenticados poderão alterar o anúncio. E a mesma coisa, para excluir somente os usuários autenticados. Aí sim, agora eu posso dar um deploy, e agora quando eu for testar minha aplicação, ela vai funcionar. Aqui, ó, deploy now. Sempre que você criar uma coleção, você tem que fazer o deploy dela, para poder para o Firestore conversar com o Firebase, para o Flutterflow conversar com o Firebase e poder atualizar. Agora sim. Agora eu posso dar um instant reload aqui. Pessoal, eu tive que rodar a aplicação aqui no Edge, né? Porque no Chrome tava dando ruim. E aí eu vou fazer o login aqui. Beleza, consegui acessar a área privada. E agora eu vou criar um anúncio, né? Agora vai ser aqui, qual que é a outra banda aqui? O A7X, né? Eles estão buscando por um cara que toca teclado. Teclado na 7X e da cidade de Cachoeiro também. Detalhes: precisamos de um tecladista. Eu vou apertar em publicar. Aqui, ó, anúncio criado com sucesso, aquele snack bar que nós fizemos. E aí, se formos lá no Firebase, tem que abrir o Firebase aqui. Só vem aqui Firestore. E tá aqui, ó, os anúncios, o autor, que é o usuário autenticado,
Cidade Cachoeiro, precisamos de tecladista, teclado e o nome da banda A7X, beleza. Isso daqui, pessoal, é um documento. Isso daqui é um documento, isso daqui é a coleção. Aqui vão aparecer vários documentos. Por isso que isso daqui se chama coleção, porque é uma coleção de vários documentos. E uma vez que eu esteja conseguindo cadastrar anúncios, agora eu vou precisar de conseguir listar esses anúncios. E aí, a gente vai ter que vir aqui lá no Figma para ver como que tá a tela de listagem de anúncios e fazer com base nessa tela de listagem de anúncios. Esperar carregar aqui, mas se bem que eu tô aqui com o Cloud aberto também, melhor. Aqui, ó, a parte de listar anúncios é assim, ó. Dessa forma aqui, com um filtro por instrumento. Não tem detalhes, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar simplesmente o nome da banda e a descrição e a cidade, tá? Então, vai ser assim que eu vou fazer: o nome da banda, descrição e cidade. Então, pessoal, nessas aplicações que nós estamos fazendo, o básico é isso, é você primeiro criar, na verdade, vamos lá, é uma sequência didática, né? Primeiro você faz o login, o cadastro e o login. Primeiro é o cadastro, depois é o login, depois é o logout. Cadastro, login, logout, e aí você trabalha com o C e o R do CRUD, que é o criar e o de listar. No momento nós só fizemos o criar. Agora vou fazer com vocês o listar. Eu vou clicar aqui e listar anúncios page. E agora eu vou fazer uma coluna só para poder listar os anúncios, né? Só que aqui eu vou ter que colocar um container, deixa eu ver se vai ser isso. Não, peraí. Primeiro eu vou fazer estrutura de como que eu quero que exiba. Como é assim estrutura? É aquilo que eu falei com vocês no começo. Eu quero que exiba o título do anúncio, o nome da banda e o instrumentista que eles estão procurando, né? E a cidade. O nome da banda, instrumentista, instrumento e a cidade. Então eu vou ter 3 textos. Então vou dar Ctrl D aqui, vou permitir, eu vou ter 3 textos. Aqui vai ser o nome da banda. Lembrando que agora não vamos trabalhar mais com entrada de dados por enquanto, né? Só queremos listar. E aqui eu vou botar um body large. Não. Vou botar aqui. Também não cabe um label. Eu quero um title medium aqui. Aqui vai aparecer o nome da banda. E aqui vai aparecer o instrumento. E aqui vai aparecer a cidade. Beleza, então vai ser essa estrutura. Então, o que que eu vou... como, assim, o tamanho de uma tela mobile, ela é pequena, a gente vai deixar aqui em coluna mesmo, tá? E aí eu vou colocar esses 3 textos aqui dentro de uma outra coluna. Então, eu vou vir aqui em Wrap, clicar com o botão direito, Wrap, ou seja, Wrap é envolver, e eu vou envolver dentro de uma coluna. E aí eu vou jogar os outros textos para dentro dela. Pronto. Aí, agora eu vou envolver essa coluna em um container para poder fazer um negócio bonitinho. Então, sempre que eu quiser envolver um widget em um container ou qualquer outro tipo de widget que se comporte como um envelopador, por exemplo, a coluna se comporta com envelopador porque vai elementos dentro dela. Qualquer widget que vai elementos dentro dele se comporta como envelopador. Então a coluna, o container também é um envelopador. Então sempre que eu quiser envelopar um widget, por exemplo, eu quero envelopar aqui a coluna dentro de um container, eu vou nessa opção Wrap Widget. Então vou escolher a opção Container e tá aqui. Aqui esse container, acabei de colocar aqui a widget como infinito e a altura eu vou colocar aqui uns 40 pixels, vai ficar pequeno, vou botar 80 pixels. Aí vai ficar assim. E aí eu vou mexer no cross-axis
aqui dessa coluna, aqui ó, na verdade no main axis para botar todo mundo aqui no meio. E aqui no cross axis eu coloco todo mundo aqui no canto de cá. O que eu quero fazer agora? Até agora nós não começamos o R para poder listar os anúncios. Para isso acontecer, para listar anúncio, eu tenho que selecionar a coluna e botar uma back-end query. Vou adicionar uma query e eu quero uma query collect, ou seja, vou trazer uma coleção inteira de anúncios. Por enquanto não vamos botar filtro e é só confirmar. Pronto. Aqui, pessoal, nesse texto, é só eu substituir pelo campo que eu quero agora. Por exemplo, eu quero que aqui seja o nome da banda. Para mim ter acesso ao nome da banda aqui, nessa coluna py, tá? Então, sempre que você tiver uma listagem e for exibir conteúdo dentro dessa listagem, o conteúdo que eu estou exibindo aqui é um container, que dentro desse container tem uma coluna e textos. E eu quero trazer um campo dessa listagem. Então, eu tenho que vir em um elemento py, fazer a consulta de query collection, igual eu fiz aqui para trazer de anúncios. E agora é só eu vir no texto e falar que eu quero pegar do Anúncios Document. Isso vai valer se você estiver fazendo para evento, se você estiver fazendo para produto, tá? Você tem que escolher aí aquilo que é pertinente ao escopo do seu projeto. Então, Anúncios Document, vou botar aqui o nome da banda. Aqui embaixo do nome da banda, eu vou colocar um instrumento procurado e aqui eu vou colocar a cidade. Então, sempre clicando no ícone de variável, selecionando esse Anúncios Document, que está vindo daquela coluna lá em cima, ó, tanto que eu coloco o cursor do mouse em cima, ele mostra de onde que está vindo, ó, tá vindo da coluna, que eu fiz a Query Collection. Então aqui, vou pegar a cidade. Muito bem. Com isso daqui, eu já posso rodar. Então, vou fazer o seguinte, galera, vou fazer o seguinte agora. Eu vou envolver esse texto dentro de uma linha. Deixa eu te explicar o que eu quero fazer. Sabe aquele ícone, esse ícone que nós botamos aqui embaixo? Eu quero que agora ele não venha mais para o cadastro de aluno. Não quero que ele venha mais para o cadastro de anúncios. Eu quero que ele venha para a listagem de anúncios primeiro. E lá na listagem de anúncios vai ter um botão para voltar para cá, tá? Então, para isso, eu quero colocar do lado desse texto aqui um botão. Então, eu vou ter que envolver esse texto em uma row. Então, botão direito do mouse, Wrap Widget, Button. Ah, não, desculpe, é row, né? Tenho que envolver numa linha e dentro dessa linha eu coloco um botão. E aí eu posso vir aqui nessa linha e colocar nessa opção aqui, dessa forma assim. Que o elemento, né, ele vai ficar com espaçamento no meio. E aqui eu posso botar um ícone de mais nesse botão, um ícone de mais, aí eu vou escrever plus, e aí no lugar do texto bottom, eu vou botar cadastrar anúncio. Beleza, dessa forma aqui. Ou posso ser, por exemplo, a pessoa já sabe que ela está na tela de cadastrar, eu poderia só simplesmente deixar como cadastrar, né? Mas vou deixar assim, cadastrar anúncio mesmo. É que esse botão aqui ficou meio grande, né? Por isso que eu estava querendo trocar aqui o texto. Chamar só de cadastrar mesmo. E aí, quando a pessoa clicar aqui, ela vai navegar para aquela página de criar anúncio. Então, eu venho aqui na parte de ação, adiciono uma ação, Navigation Tool e listar anúncios page. Desculpe, não é listar não. É listar essa que eu já estou. É criar anúncio page. Pronto. Agora, já está indo para lá. Eu só preciso fazer o quê? Vim aqui, habilitar, botar aqui, ó, mostrar, navbar. Eu vou simplesmente vir aqui, igual eu estava fazendo aquela hora, habilitar. E eu vou trocar o ícone. Vou botar o mesmo ícone, ADS. E aí eu vou voltar para essa página de criar anúncio e vou desabilitar aqui. Pronto. Agora tem no listar page.
E para eu cadastrar o anúncio, eu venho aqui, né? Aqui no cadastrar anúncio, gente, eu vou colocar um botão de voltar, tá bom? Colocar um botão de voltar para a pessoa poder voltar lá para a parte de listagem. Para isso, eu vou envolver esse texto dentro de uma linha. Pronto, envolvi dentro de uma linha. Agora eu perfeitamente consigo criar um icon. E quando a pessoa clicar, ela vai conseguir voltar. Só jogar aqui para cima desse texto. E aí eu vou na linha, eu vou mexer aqui, ó. Faz o teste aí, pessoal. Vai clicando aqui, ó, para você ver o que acontece, para você aprender, tá? Os posicionamentos possíveis de itens dentro de uma linha. Você pode fazer o mesmo para a coluna também. Ah, o que acontece se eu ficar clicando aqui? O que acontece se eu ficar clicando em cada uma dessas opções? Ah, isso que acontece, né? Então, porque essa é uma forma de aprendizado também. Então, aqui eu vou deixar assim, né? E aí eu vou habilitar a ação de que se a pessoa clicar aqui, ela vai navegar para listar anúncios pages. Pronto. E aqui em listar anúncio, eu posso deixar assim por enquanto, né? Mas se eu precisar de fazer um botão de voltar, eu faço depois. Vamos testar agora. Beleza, estamos na home do site. Agora, se a gente for vir para essa parte de anúncio, aqui ó, a 7x, teclado, cachoeiro. Se eu apertar em cadastrar, ele vem aqui e eu posso cadastrar mais uma banda. Agora o System of Down está procurando um, vi- uma pessoa que toca violão na cidade de, sei lá, System of Down de Marataízes. Marataízes. E os detalhes, precisamos de alguém para tocar violão. E aí quando eu aperto em publicar, ele vai dizer que o anúncio foi criado com sucesso. E se eu voltar, aparece aqui, ó, System of Down. Qual que é o interessante? Interessante é eu voltar aqui, por exemplo, apertar em cadastrar e publicar. É interessante eu voltar para a página de listagem sem ter que apertar aqui. Já é direto, publicou, deu sucesso, já volta, tá? Mas por enquanto, para o vídeo não ficar muito extenso, vamos manter assim. E aí, pessoal, depois vocês estilizam, deixam bonitinho aqui. Primeiro passo é fazer funcionar. Conseguiu fazer funcionar? Faz ficar bonitinho agora. Por exemplo, fazer aqui rapidamente a questão a questão dos paddings, né? Que eu boto 16 de um lado, 16 do outro e 16 para cima e para baixo, por exemplo. Aí já dá uma melhorada. Então, vou encerrar esse vídeo por aqui, né? Que foi a listagem de um cadastro e listagem de um anúncio. Próximo vídeo vai ser eu clicar aqui em uma banda, na verdade em um anúncio específico, e eu ir para detalhes desse anúncio específico, tá? Isso ainda é o R, mas vai ser no próximo vídeo.